Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Ciência Sagrada dos Incas com Carribas, que desenvolve há 20 anos estudos sobre xamanismo, culturas e tradições da América Indígena, tendo escrito o livro A Ciência Sagrada dos Incas, livro que você pode adquirir em nossa loja virtual no portal Consciência Próspera. Recebeu e compartilha ensinamentos e cerimônias do Fuego Sagrado de Tzatzlatlan e das tradições Guarani da aldeia Miguaçu e andina por Taita Martim Paucar da nação Queros e Maia Tolteca pela abuela Ana Luísa Solis Gil. Carribas é criador do método Arco, aplicação e resgate de conhecimentos originários, ministra esse treinamento presencial há anos e está lançando a versão online dessa aplicação xamânica. Carribas também é colunista em nosso canal Consciência Próspera. E você poderá encontrar esses cursos online de aprofundamento do método Arco na EAD Consciência Próspera. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Carribas, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oiasim, por todas as nossas relações. Olá, eu sou o Carribas e venho trilhando essa senda, esse lindo caminho que é o xamanismo. Estamos aqui em Casa Branca, nesse vale encantado onde resido, aos pés de uma montanha sagrada, nosso Apo, à beira de um riachinho que corre, que canta para nós nesse momento. E eu vou partilhar um pouco do meu caminhar, do que eu venho vivendo, aprendendo, e inclusive do livro ao qual eu escrevi, que é A Ciência Sagrada dos Incas, onde eu falo do xamanismo, dessa tradição milenar que é a tradição andina. E xamanismo, o que é o xamanismo? Eu entendo o xamanismo como um caminho, uma prática, uma disciplina espiritual, talvez a mais antiga da humanidade, que reconhece e reverencia a natureza, a Mãe Terra, como algo sagrado. E eu entendo que praticar o xamanismo é reconhecer como a natureza se movimenta, como a natureza é, como ela se manifesta, e reconhecer inclusive o sagrado nessa manifestação, nesse movimento. E assim a gente também se movimentar e assim a gente se situar no mundo. Para mim é um caminho de liberdade. É um caminho de liberdade e é um caminho que ensina a gente a trilhar e fazer um bom caminhar aqui nessa vida. E como estabelecer inclusive boas relações. Boas relações não apenas no âmbito de nós com seres humanos, nas nossas relações humanas, mas também as nossas relações com os outros reinos, com as outras dimensões, a nossa relação com a natureza, com o entorno, com o reino mineral, com o reino vegetal, o reino animal, a nossa relação com as dimensões e esferas e reinos espirituais e inclusive a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação, que nós estabelecemos conosco mesmo. Isso para mim é o xamanismo, esse caminho, essa senda, esse belo caminhar. E na minha trajetória no xamanismo, dentro desse caminhar xamânico, eu tive a oportunidade de beber de diferentes fontes, diferentes linhagens, aprendi diferentes caminhos do norte e do sul aqui desse lindo continente nosso americano. E no meu caminhar muito especial foi
o aprendizado, as lições que eu recebi da milenar tradição andina. E é isso que eu vou compartilhar um pouquinho hoje com vocês. Dentro desse caminhar, né, eu escrevi um livro que é A Ciência Sagrada dos Incas. E é interessante contar um pouquinho como foi a história desse livro. Eu me aproximei do universo andino inicialmente através da mente, através do universo do mundo acadêmico. Eu estudava, eu tenho uma formação nesse mundo, nesse universo acadêmico, dentro da área de história. E acompanhando 2 professores, eu fiz minha primeira, eu nasci aqui em Minas Gerais, eu resido aqui em Minas Gerais, Brasil, mas nesse meu aprendizado eu acompanhei 2 professores no meu curso de pós-graduação, a minha primeira viagem à Cordilheira dos Andes. Foi meu primeiro contato físico nessa vida com esse universo andino. E isso já há mais de 20 anos. E desde lá, e essa primeira viagem me tocou profundamente. Me tocou profundamente e na época, ainda muito nesse viés da mente, nesse viés acadêmico, eu senti um chamado muito grande de estudar sobre a tradição andina, sobre as civilizações, né, que ali se estabeleceram, sobre inclusive a tradição ainda viva. Porém, nessa época eu ainda estava muito voltado para a mente e ao voltar ao Brasil comecei a procurar, ir atrás, né, a pesquisar e a estudar sobre a tradição andina e fui me deparando com um limite. Fui me deparando com o limite que a própria mente estabelece. Eu sentia uma necessidade de aprofundar, eu via que tinha algo mais, eu vi que eu podia ir mais fundo nessa história. E aí fui vendo que, fui me aproximando dos limites mesmo que são estabelecidos pelo universo acadêmico, pelo meio mental. E a partir daí eu comecei a mergulhar realmente na tradição, na espiritualidade andina. Posteriormente eu vi que na realidade esse deveria e assim foi o meu caminho. Ao começar a aprender diretamente da fonte com os depositários dessa tradição, guardiões, anciãos, anciãs, sacerdotes, sacerdotisas andinos, eles me ensinaram que um dos sinais de que a pessoa é escolhida para trilhar a senda desse caminho é quando ela é visitada por um raio. E aí eu me lembrei de uma experiência que eu tive na minha infância, quando eu tinha 11 anos de idade. Eu estava assistindo televisão em casa e caiu um raio bem na sala e sobrevivi a isso. E esse foi um sinal de que ali eu estava sendo convidado a aprender e a compartilhar aquilo que eu aprendi. Porém, logo no início desse meu caminhar, né, eu ainda quis fazer a junção, e eu acho bonito isso também, da mente, do aprendizado de livros acadêmicos, junto com o aprendizado do espírito, do coração. E o resultado disso foi esse livro, Ciência Sagrada dos Incas. E o que fala da Ciência Sagrada dos Incas? O título Ciência Sagrada dos Incas veio quando eu percebi que eu me deparava com um grande desafio, que era traduzir um paradigma diferente do paradigma ocidental, de conhecimento, de sapiência, de ciência mesmo. Para começo de conversa, não havia a fragmentação, a separação, como nós temos na nossa herança do ocidental, né, de dizer que isso é história, isso é biologia, isso é arquitetura, isso é engenharia, isso é espiritualidade, isso é cultura, enfim, não há essa separação, não há essa fragmentação. Existe um todo orgânico e não existe principalmente a diferenciação e a separação do que é ciência, do que é espiritualidade. Um mal ao qual nós, herdeiros da tradição ocidental, muitas vezes padecemos ao vivermos esse conflito, essa separação entre espiritualidade
e ciência. Não há nas tradições, não só na tradição andina, mas nas tradições nativas, xamânicas de uma forma geral, não há esse conflito, não há essa fragmentação, essa separação. Esse conflito que nós, herdeiros do mundo ocidental, às vezes padecemos, né, entre essa separação entre espiritualidade, religião e ciência, e que às vezes também vivemos quando a gente vive o conflito entre a mente, a cabeça e o coração. Eu vejo que o xamanismo, de uma forma geral, as tradições xamânicas, os ensinamentos xamânicos, eles lidam de uma forma muito bonita, muito tranquila com relação a isso. É interessante ver como que no xamanismo não há tanto assim esse conflito dos paradoxos. Eu entendo inclusive que no caminho xamânico a gente aprende muito a lidar de uma forma muito tranquila e muito boa com os paradoxos. Me lembro inclusive certa vez um documentário a respeito de uma festa andina muito tradicional, muito famosa, que é a festa de Nosso Senhor de Coilurich, em que nesse documentário um antropólogo norte-americano entrevistava comunidades nativas. Nessa festa andina de Nosso Senhor de Coilurich, as comunidades de toda a região de Cusco fazem uma peregrinação até a mais alta montanha da região, o Apu, a montanha sagrada Ao Sangat. Ali eles dançam, eles festejam, eles celebram. E Coilurich, que significa estrela da neve, que acontece na lua cheia que antecede o solstício de inverno e que sincronicamente é quando aparece exatamente a Vênus como estrela da manhã. Existe, portanto, uma correlação astronômica. Portanto, uma celebração andina muito tradicional, muito forte. Ali as comunidades vão para reverenciar o espírito da montanha. E na tradição andina se diz que quanto mais alta a montanha, mais poderosa é a força espiritual dessa montanha. Então imagine a montanha mais alta de toda a região de Cusco. É um grande Apu, é muito poderoso o Apu Ao Sangat. Então ali eles vão para dançar, festejar, celebrar o espírito da montanha, nesse importante momento astronômico no calendário andino tradicional. Porém, após a chegada dos europeus, no período colonial, se diz que nessa montanha foi avistado, se eu não me engano, um pastor de Lhama, avistou o menino Jesus. E a partir de então passou a haver esse movimento sincrético, né, de mestiçagem espiritual, onde a montanha, o Apu Ao Sangat, passou a ser também Nosso Senhor de Coilurich. Então se construiu um templo católico. Então as comunidades dentro desse movimento, elas vão lá para celebrar o espírito da montanha, celebrar a espiritualidade tradicional andina, mas eles também rezam o terço, eles também vão à igreja, assistem à missa. Outro aspecto muito interessante é quando as comunidades trazem blocos de gelo do nevado, levam para suas comunidades de origem, e ali à medida que vai derretendo a água, vai se tornando uma espécie de água benta. E muitas vezes esse bloco de gelo, essa água benta da montanha, ela também é levada à missa, e o padre, no ritual católico, também abençoa a água, que passa a ser também uma água benta. Então esse elemento sincrético, né, de sincretismo. Então nós temos esse aspecto na festa de Nosso Senhor de Coilurich. Então eu estava dizendo a respeito desse documentário. Então esse antropólogo, em determinado momento, ele estava entrevistando a camponeses, a indígenas, né, que estavam indo para a peregrinação de Coilurich. E aí eu me lembro que ele perguntava assim para uma senhora: então, minha senhora, vocês aqui da comunidade fazem a peregrinação ao Sangat, dançam, né, fazem a celebração, fazem seus rituais a Pachamama, a Mãe Terra, ritualizam, reverenciam os ancestrais, mas ao mesmo tempo vocês vão no rito católico, vocês rezam o terço, vocês assistem à missa. Afinal de contas, a festa de Nosso Senhor de Coilurich, de reverência ao Apu Ao Sangat, a festa de Coilurich, ela é, afinal de contas, uma festa da antiga espiritualidade andina, ou ela é um ritual católico? Afinal de contas, né, o que vocês reverenciam?
Enfim, ele elaborou a pergunta para a senhora e eu me lembro que a senhora ficou olhando assim para a cara assim, do antropólogo, né? Meio que, pô, o que esse cara tá falando, né? E ele insistindo na pergunta, e ela vira e diz assim, depois dele insistir bastante, ela vira e diz assim, olha meu filho, a gente não pensa muito nisso não, porque pensar nisso dá dor de cabeça. Então é isso, é algo que é vivo, algo que se vive, né? Se resolve esse paradoxo, se resolve esse conflito, simplesmente vivendo, as coisas são, assim é, né? E assim se resolvem os paradoxos, porque esse mundo é repleto de paradoxos. E se formos nos apegar a eles, poxa, a gente se perde em labirintos, né? Então eu entendo que o xamanismo ele ensina muito bem isso pra gente. E as tradições xamânicas de uma forma geral, e especialmente a tradição andina, ela lida muito bem com os paradoxos. E ela tem uma outra característica muito bonita, que é ser uma tradição extremamente inclusiva. Ela não exclui, ela inclui. Assim foi há milênios e assim foi inclusive quando chegaram aqui na América do Sul os espanhóis, e assim ela segue sendo. Ela é uma tradição aberta em que inclui outros aspectos culturais e outros aspectos espirituais. Então isso vai ser um gancho inclusive legal para a gente começar a falar especificamente de uma cultura, de um povo, de uma civilização que é a civilização Inca. Então quem foram os Incas? Os Incas eles foram uma civilização que surgiu, digamos assim, recente na história andina. Quando os Incas surgiram aqui na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, a história andina já era uma história milenar. Milênios haviam se passado, civilizações haviam já acontecido, várias civilizações, vários povos. Hoje em dia os estudos científicos, estudos acadêmicos inclusive, já apontam de que a civilização andina ela já data de 4.000 anos antes de Cristo. Então, ou seja, é uma civilização tão antiga quanto as civilizações mais antigas do planeta. Existem vestígios arqueológicos, como um bem notório é a cidade de Caral, um pouco ao norte de Lima, no atual Peru. Caral é uma cidade fascinante com pirâmides de pedra, uma cidade que hoje em dia as datações, né, são de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, as pirâmides de Caral são tão ou mais antigas do que as pirâmides egípcias. É uma civilização contemporânea às civilizações do Crescente Fértil na Mesopotâmia, ou seja, é muito antiga a história aqui da América. E assim aí começa a tradição andina, aí podemos dizer começa o xamanismo andino. E aí após Caral uma série de civilizações foram se sobrepondo. Depois nós vamos ter Chavin de Huántar, nós vamos ter, e é interessante que vão surgindo núcleos civilizatórios em diferentes regiões aqui da América do Sul, mais especificamente na região andina. E num determinado momento há um processo de unificação desses vários núcleos civilizatórios da região da Cordilheira Andina, onde surgiu, digamos assim, usando um termo ocidental, um estado, há um processo de aglutinação, cujo centro ficava no altiplano boliviano, na cidade que a gente chama hoje de Tiahuanaco, uma cidade que hoje em dia, né, restam os vestígios dela, com pirâmides, com grandes centros cerimoniais e um grande núcleo urbano. Então Tiahuanaco aglutinou no início da era cristã todas as várias regiões andinas. Depois de Tiahuanaco há um período novamente de fragmentação que durou alguns séculos, uns 200, 300 anos. E aí, num vale ao norte do Lago Titicaca, próximo ao Lago Titicaca ficava a Tiahuanaco, né? Então nós vamos ter ao norte do Titicaca o surgimento de um povo, de um núcleo, de uma civilização, e que vai em torno da sua capital, que vai ser fundada a cidade de Cusco, eles vão novamente fazer um processo de unificação dos vários povos, das várias culturas andinas.
o que muitas vezes os historiadores no mundo acadêmico é conhecido com o nome de Império Inca. Aí surgem os Incas. Isso já vai ser por volta de 1100, 1200 da era cristã, ou seja, é bastante recente a história Inca. E o que os Incas, né, e o nome Império é o nome que os acadêmicos, a história, nós nessa tradição ocidental damos para chamar essa forma de aglutinação. Mas é interessante perceber que é um outro paradigma. Isso também, a gente lida com paradigmas diferentes do paradigma ocidental. E para isso a gente tem que estar aberto, né, para poder entender como é essa outra visão de mundo, esse outro paradigma mesmo, que havia e que ainda hoje existe, não só na tradição andina, mas em outras tradições nativas, outras tradições indígenas. Então surgem os Incas. E os Incas, como eu disse, né, a tradição andina ela tem esse caráter inclusivo, e os Incas, como herdeiros dessa tradição, o que eles fizeram? Eles não excluíram ninguém, pelo contrário. Quando eles começam o período digamos, de expansão e tomar contato com outros povos, e aí vão estabelecendo alianças, relações, intercâmbios comerciais, vão se formando o que a gente pode chamar de uma grande confederação, que era chamada de Taiwantinsuyo, que seria os 4 cantos do sol, os 4 cantos do mundo. Esse seria o nome do que a gente conhece hoje em dia como Império Inca. Eles não vão excluindo ninguém, eles não impõem a cultura deles, muito pelo contrário, eles vão incluindo todos os saberes, toda a tradição, toda a espiritualidade, toda a forma, né, toda a ciência dos outros povos, todo o conhecimento, toda a sapiência de outros povos. E isso, inclusive, é muito sábio, isso é muito bonito. Então, eles foram incluindo conhecimentos, tecnologias, saberes milenares, que todas as civilizações, desde Caral, há 4.500 anos antes de Cristo, todo esse processo de desenvolvimento, né, ao invés de excluir, não, eles vão incluindo, foram assimilando, incluindo, aprendendo, né, e aí eles vão criar essa grande civilização, né, que os espanhóis, quando chegaram aqui no século XVI, encontraram, os Incas. Então os Incas foram herdeiros, eles são digamos, a ponta dessa pirâmide de todo esse processo civilizatório. Falar, portanto, dos Incas, é importante honrar e reverenciar todos esses outros povos, todos esses outros saberes que antecederam os Incas. Quando chegam aqui os espanhóis, os Incas estavam no seu ápice. Eles tinham uma influência, estavam confederados, estavam aliados, ou até mesmo sob influência ou domínio Inca, um território gigantesco aqui da América do Sul, que pegava do que hoje é o sul da Colômbia até o norte do Chile, noroeste da Argentina, percorrendo toda a extensão da Cordilheira dos Andes no âmbito de leste a oeste. Esse era o que nós conhecemos como Império Inca. E eu me mergulhei a estudar e a buscar saber como era o paradigma de ciência desse povo. Consequentemente, como era esse paradigma de ciência que foi se desenvolvendo no decorrer desses milênios. Essa é a ciência sagrada dos Incas. E como é que é essa ciência sagrada dos Incas? Primeiro ponto, a ciência tinha um teor e um caráter sagrado. Então, não havia, por exemplo, essa ideia de, através de uma objetividade, você, né, não reconhecer a ideia de um transcendente, de um sagrado. Muito pelo contrário, a ciência caminhava junto, dialogava e corroborava o espiritual. Muitas vezes servia ao espiritual. Nós nos impressionamos muito hoje em dia quando visitamos, por exemplo, os complexos incas ou até mesmo pré-incas em regiões da Cordilheira dos Andes, com as maravilhosas e gigantescas, portentosas realizações que esses povos andinos, e em especial os incas, fizeram. O exemplo clássico é Machu Picchu. Então a pessoa visita Machu Picchu e não há uma pessoa sequer que não vá a Machu Picchu e não se impressione por vários motivos. Pela beleza, pela magnificência que é Machu Picchu, né, pelas impressionantes realizações arquitetônicas
é notório, né, que a impressionante, ainda hoje, de certa forma, ainda misteriosa, capacidade de construção dos arquitetos, dos engenheiros e dos trabalhadores, dos pedreiros, né, aqueles que a mão de obra inca, como eles trabalhavam para cortar pedras com uma precisão absurda, muitas vezes de pedreiras distantes, aonde essas obras iam ser feitas, transportavam essas pedras que pesavam várias toneladas, suspendiam essas pedras e as encaixavam como se fosse um quebra-cabeça com uma precisão absurda, né? E então isso é algo que impressiona tremendamente. Você vai ver aqueles muros colossais em Cusco, em todo o Vale Sagrado dos Incas e particularmente em Machu Picchu. E existe outro aspecto fabuloso que é a força espiritual que se sente nesses lugares. Existe uma força espiritual magnífica. A pessoa, quando vai em Machu Picchu, sente essa força espiritual, sente um bem-estar, a começar de um bem-estar físico, né? Sente um processo de elevação. Se a pessoa tem uma prática espiritual e faz uma meditação nesses lugares, percebe a facilidade com que você consegue uma ascensão, com que você consegue acessar outras dimensões, outros estados de consciência. E isso tudo não é aleatório, isso tudo não é por acaso. Isso tudo é fruto de um saber, isso tudo é fruto de uma ciência aplicada a esse propósito. E os sábios incas, que eram chamados de amaltas, os amaltas, eles dominavam esse saber com grande maestria. O que eles faziam? Como é que eles executavam essa ciência sagrada? Bom, primeira coisa, eles identificavam que o que nós chamamos muitas vezes no xamanismo de lugares de poder. Eles sabiam, bom, primeira coisa, toda a natureza ela é sagrada. Toda a natureza, todos os lugares têm o seu poder. Só que eles sabiam que há determinados pontos da Mãe Terra que tem uma força, que tem um poder especial. Existe uma energia qualificada em certos pontos. Podemos estabelecer uma analogia com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio ser. Uma vez que somos parte da Mãe Terra, somos análogos ao próprio organismo desse ser maior ao qual fazemos parte, que é a Mãe Terra. Nós temos também o nosso centro de energia, temos o que chamamos, né, a nomenclatura fruto da tradição oriental de chakras, né, os chakras ou chakras. Temos os meridianos da medicina chinesa, as linhas por onde você coloca nos pontos, né, da medicina chinesa, você coloca, por exemplo, na acupuntura agulhas, ou seja, existem pontos do nosso corpo que têm uma energia qualificada, que são pontos especiais. Análogo ao nosso corpo, ao nosso ser, assim também é a Mãe Terra. A Mãe Terra tem determinados pontos onde você tem uma energia qualificada. Assim como nós temos as linhas de força, os meridianos na medicina chinesa, a Mãe Terra também tem as suas linhas de força. Existem linhas energéticas passando aqui agora a todo momento, né, que interligam os pontos de força, de energia, de poder da Mãe Terra. Isso não é uma exclusividade dos sábios andinos. Todos os povos, todas as civilizações tinham conhecimento. Todos os povos antigos sabiam, né, de como é esse funcionamento orgânico mesmo da Mãe Terra. E sabiam inclusive interagir com a Mãe Terra dessa forma. E os sábios andinos eram grandes maestros, grandes sábios, grandes mestres dessa arte, dessa ciência sagrada. Então a primeira coisa, eles identificavam onde eram pontos de uma energia muito especial, muito qualificada. Nesses pontos, eles faziam intervenções arquitetônicas, faziam obras, realizações, eles construíam templos, altares de pedras que eram chamados de huacas, né, lugares sagrados dentro da tradição andina, onde eles potencializavam essa força natural da Mãe Terra. Aonde a Mãe Terra já tinha uma energia qualificada, que não precisava ter um templo, não precisava ter nada, apenas ali a presença, né, a própria energia da Mãe Terra ali, ela tinha uma força, um poder, era um lugar de poder. Havia uma energia qualificada naquele ponto, né? Bastava um ser humano ir ali,
para poder sentir essa diferença, perceber. Aí entra também um outro aspecto, que é a nossa percepção, a nossa sensibilidade, né, a esses lugares. Eles tinham uma grande sensibilidade a isso e treinavam, desenvolviam, trabalhavam isso para poder aprimorar, né, terem uma grande excelência. Nesse ponto, eles escolhiam para poder levantar, por exemplo, um altar ou levantar um templo. Assim foi, por exemplo, com Machu Picchu, assim foi com muitos e muitos outros altares, lugares sagrados onde os incas escolheram. Muitas vezes não foram os incas que escolheram, muitas vezes o conhecimento dos povos anteriores aos incas já sabiam, já haviam escolhido aqueles pontos. Os incas herdaram isso, sabiam que ali já havia, por exemplo, um templo pré-inca. Ali o que eles fizeram? Né, em cima do antigo templo pré-inca, ou então ao lado, enfim, eles levantavam a construção, levantavam o altar, levantavam, né, faziam uma intervenção arquitetônica, paisagística naquele ponto. E isso potencializava ainda mais a força daquele lugar. Então, ou seja, era uma convergência de vários saberes que faziam com que, quando você chega ainda hoje, por exemplo, em Machu Picchu, você sinta essa força, esse poder de uma forma portentosa mesmo, né? Ali, portanto, era necessário eles terem um conhecimento, essa sensibilidade, para poder perceber onde eram esses lugares de poder, né? Se já não estavam identificados anteriormente por uma outra civilização, por um outro povo, precisava se identificar isso, esses pontos, através da sensibilidade mesmo, da percepção. Era necessário ter todo um planejamento inclusive urbano, porque nesses lugares de poder, eles não levantavam muitas vezes apenas altares e templos, eles levantavam cidades, cidadelas, é o caso de Machu Picchu, que é o exemplo clássico, né? Então eles tinham que ter todo um processo de planejamento urbano. Entrava aí também a questão da arquitetura, da engenharia, né? Toda uma tecnologia para poder fazer esses trabalhos, né? No caso da região da Cordilheira, a matéria-prima principal era as pedras, o reino mineral. E havia, junto com todo esse processo científico e tecnológico, a espiritualidade. Não havia separação. A todo momento havia esse diálogo, havia esse intercâmbio. Ou seja, uma pessoa que trabalhava na extração, nas pedreiras onde eram extraídas essas pedras, antes de se retirar uma pedra que ia ser usada numa construção, era necessário fazer um ritual, uma cerimônia. Praticar algo que seria, digamos assim, um dos principais fundamentos da tradição andina, o que é chamado de Aine. O que é o Aine? Aine pode ser traduzido como reciprocidade, a troca. Saber que o ato de viver, a todo momento estamos trocando. Inspiramos, puxamos o ar, acontece toda a alquimia sagrada dentro do nosso ser e respiramos, soltamos esse ar de volta para a Mãe Terra, trocamos. E as árvores, por sua vez, pegam o gás carbônico que nós liberamos, através de todo o processo de fotossíntese, liberam para nós o oxigênio. Ou seja, há uma troca, há um intercâmbio. Trocamos olhares, trocamos energia, trocamos ideias. Ou seja, a todo momento estamos realizando trocas, né? E assim é com todas as nossas relações. Dentro da tradição andina, isso é chamado de Aine, a reciprocidade. E o Aine é quase como que honrar a lei do Aine, honrar essa... né, é quase como que uma ética, um dever cósmico. É indigno quando não estabelecemos o Aine, quando não fazemos uma troca numa relação. Então um trabalhador, quando ele extraía uma pedra na pedreira, antes de extrair essa pedra, se realizava uma oferenda ritual, né? Se preparava um ritual e ali era feita uma oferenda ritual, né? Se soprava nas folhas sagradas de coca e se oferecia as folhas de coca ao reino mineral, às pedras, à pedreira, dizendo: Pachamama, Mãe Terra, Rumi, pedras, vou extrair, vou te cortar, vou poder pegar isso aqui, peço licença, peço permissão para poder tomar isso e dou esse ritual, dou essa oferenda, ofereço aqui algo em troca para poder praticar o Aine. Ou seja, tudo era ritualizado. A espiritualidade
a todo momento presente. Essas pedras eram transportadas, né? Ali se construía o templo, sem antes, obviamente, né? Sem não antes, obviamente, se realizar também um ritual. E assim era feito, assim era construído, né? As construções reproduziam e honravam e respeitavam o entorno, né? A natureza do entorno. Elas eram harmônicas, não agrediam, paisagisticamente falando, não agrediam a paisagem, o entorno que havia em volta. Ou seja, se acomodava, se era construída, era feita de uma forma a expressar essa harmonia que havia entre o ser humano e o entorno, entre a natureza e, consequentemente, também o cosmos. Ali eram levantados esses altares, esses templos, que estabeleciam uma profunda conexão, pontes ligando o céu e a terra. Assim eram todas as construções andinas, muito antes dos Incas, e assim foi na época dos Incas. Podemos dizer, portanto, que os Incas foi a civilização que elevou isso, né, que foi a culminância de todo esse processo de desenvolvimento, de todo esse processo, né, quando os europeus aqui chegaram, o ponto máximo eram os Incas. E aí chegam os espanhóis, chegam os europeus. E o que acontece? Um choque profundo entre culturas, né, a visão renascentista, medieval, europeia, se chocando com essa tradição milenar, né, cujo ápice foram os Incas. Há um conflito, há um processo de conquista, de domínio, a imposição cultural, a imposição religiosa de um credo. Porém, afortunadamente, justamente pelo seu caráter inclusivo e não excludente, a tradição andina sobreviveu a esse choque. Ela não morreu naquele momento. Os Incas, enquanto civilização, enquanto uma organização, digamos, política, um Estado, usando o termo ocidental, eles podem ter desaparecido, mas a tradição ao qual os Incas foram herdeiros, a milenar tradição andina, ela não acabou com a colonização, com a conquista e colonização europeia. O que fizeram os povos andinos? Eles incluíram os elementos europeus. Aí entra o processo de mestiçagem, o processo de sincretismo. Ao invés de excluir, né, a antiga tradição, né, ou melhor dizendo, em vez de excluir, negar, houve sim um conflito, mas em vez de negar radicalmente, né, a tradição cristã, ela foi sendo incorporada, ela foi sendo assimilada, ela foi dialogando, apesar da perseguição que houve sim, sistemática, né, a antiga tradição andina. As huacas, os templos, os altares andinos foram muitos destruídos. A Inquisição Católica agiu de forma bastante contundente, né? Peru, Bolívia, região andina, também assim no México. Enfim, houve essa imposição, né? A Inquisição havia, por exemplo, os extirpadores de idolatria, cuja função era exatamente destruir esses altares, destruir esse saber, essa tradição. Porém, a sabedoria, esse caráter inclusivo, fez com que a tradição sobrevivesse, né, e chegasse até os nossos dias de hoje. Hoje ela é viva, ela está presente, ainda hoje se pode acessar tudo isso. Assim como ainda hoje você tem altares, né, que permaneceram, apesar da destruição sistemática. Você tem, por exemplo, o Machu Picchu, que resistiu à destruição. Ainda hoje a pessoa pode visitar Machu Picchu e ali vislumbrar, ver e principalmente sentir, né, o resultado dessa ciência sagrada que os Incas realizaram, fizeram. Esse saber chegou até os nossos dias de hoje e é muito bonito ver como se expressa essa sabedoria. Ainda hoje, como eu falei anteriormente, né, você tem festas, rituais, como é a festa de Nosso Senhor de Coilurich, onde as pessoas, né, vão ali para honrar, participar da missa, rezam o terço, mas também dançam ao espírito da montanha. A espiritualidade andina, ela reverencia e honra muito o espírito desses grandes entes de poder, dessas grandes forças que eles chamam de apos,
o espírito das montanhas, né? Ainda hoje se honra, se reverencia a Pachamama, a mãezinha terra, a tão amada mãe terra, e com o sincretismo, né, muitas vezes a Pachamama ela é associada às virgens, né, a imagem da virgem dentro da iconografia, dentro da tradição cristã. No meu caminhar eu tive a honra e o prazer de conhecer um grande maestro, um grande sábio, um grande sacerdote, que foi Taita Martim Paucar, da nação da comunidade Queros, das alturas andinas, os Queros que são inclusive considerados ainda hoje, por antropólogos inclusive, os legítimos herdeiros da tradição andina. E me lembro que Taita Martim sempre, ao mesmo tempo que todos os rituais, todas as cerimônias que Taita Martim fazia eram no sentido de honrar e reverenciar a Pachamama, mas era bonito ver a fé que Taita Martim tinha com a Mamacha, a Virgem del Carmen, né, a Virgem de Carmen da cidade, da igreja de Paucartambo. Então, porque ali, na Virgem de Carmen, ele identificava, ele reconhecia a Pachamama. Ele via ali no altar em Paucartambo, ele via ali não apenas a imagem, a iconografia, a Virgem cristã, católica, mas ali também ele via a Virgem. E isso é muito comum em toda a região andina. Nós vamos ter também isso de uma forma muito acentuada, muito bonita, na região de Nossa Senhora de Copacabana, às margens do Lago Titicaca. Às margens do Lago Titicaca já existia um templo pré-inca, muito anterior aos incas, que honrava e reverenciava a força feminina do lago, a senhora do lago, digamos assim. Os incas, né, honraram isso também quando chegaram, né, na região do Lago Titicaca, apesar que mitos, as lendas incas dizem que eles vieram do Lago Titicaca, migraram para a região de Cusco e depois incorporaram a região do Lago Titicaca à Confederação Incaica. Então eles honraram isso e depois, com a chegada dos europeus, houve a conversão ao catolicismo, sabendo que houve aí um processo de sincretismo, de mestiçagem religiosa e espiritual. E aí um inca convertido ao catolicismo, diz ter tido uma visão com a Virgem, dizendo que ali onde havia o templo dedicado à Senhora do Lago, era para ser construído um templo cristão, onde a Virgem pudesse ser honrada. É uma história muito parecida ao que a gente vai ver também no México, com a história da Virgem de Guadalupe, mas é uma outra história. Então esse indígena, esse inca, era Tito Yupanqui, o nome dele. Ele procura, né, os curas, procura os sacerdotes católicos, fala da sua visão. E na visão a Virgem havia dito para ele que era para ele esculpir a imagem da Virgem. Então ele vai, esculpe a imagem da Virgem, apresenta isso para o cura. Há um momento assim de resistência dos padres, dos cristãos, em aceitar aquela imagem da Virgem feita por um índio. Por fim eles acabam aceitando e aí é construído o templo para poder acomodar essa imagem, que era a imagem da Virgem de Nossa Senhora de Copacabana. E aí se construiu o templo, e que ainda hoje é um outro ponto de grande peregrinação na região da Bolívia, né? Existe o templo, a cidade de Copacabana, às margens do Lago Titicaca, onde, né, na região do altiplano boliviano, onde muitas pessoas fazem peregrinação, né, para encontrar a Virgem, e que e que na verdade ali há uma relação com toda a energia feminina que traz o Lago Titicaca. Já alguns séculos após a Tito Yupanqui, né, e a construção da igreja, uma réplica dessa Virgem foi feita e foi presenteada não sei se a prefeitura, enfim, foi presenteada à cidade do Rio de Janeiro. E aí, em homenagem à Virgem e à Nossa Senhora de Copacabana, surgiu o bairro de Copacabana, a praia de Copacabana, e hoje em dia todo mundo conhece
né? Copacabana, no Rio de Janeiro, é mundialmente famoso, mas a origem dessa história está lá na região do Altiplano, lá às margens do Lago Titicaca. Então isso acontece muito nesse processo de sincretismo, de mestiçagem. E assim resistiu, assim chegou até os dias de hoje, e assim ainda hoje é viva, e hoje em dia vê um momento de grande fortalecimento, de resgate. Hoje em dia a tradição está muito forte, a tradição andina está muito forte. E isso é coerente também com a visão xamânica e com a própria visão da tradição andina, que diz que o universo se movimenta por ciclos. Então na tradição andina existe a ideia de um Pachacuti. Pachacuti seria uma transformação do mundo, um momento onde o mundo dá uma volta. Então se diz lá nos Andes que depois de 500 anos de uma noite, que foi o período da conquista, o brutal momento da conquista, né, da período colonial, depois do período republicano, passados 500 anos da chegada dessa outra cultura, dos europeus aqui na América, aconteceu ou está acontecendo um Pachacuti, uma transformação do mundo, uma revolução. E essa transformação, esse Pachacuti, ele vai ser marcado, segundo a tradição andina, pelo resgate da antiga tradição, da antiga sabedoria. Não mais para se criar um mundo utópico do que foi o passado, mas exatamente estabelecendo esse diálogo, não de uma maneira excludente. Olha, agora vamos negar todo o mundo ocidental, europeu, e vamos resgatar, vamos voltar ao que era 500 anos atrás. Isso é impossível. Mas sim estabelecer a partir desse ponto um diálogo, um belo intercâmbio, dentro desse princípio coerente de inclusão e não de exclusão. Então estabelecendo esse diálogo, estabelecendo essa troca, essa reciprocidade de saberes, né, resgatando o caráter sagrado da ciência. Não mais uma ciência que nega o aspecto sagrado, transcendente, mas sim reconhecendo, reverenciando, honrando, dialogando, né? Que bonito é esse diálogo, esse intercâmbio entre o sagrado e a ciência. E a partir daí construir um novo mundo, um mundo mais harmônico, um mundo mais justo, um mundo mais belo, um mundo mais equilibrado. Afinal de contas, estamos precisando muito disso. Nós, enquanto humanidade, o planeta, a Mãe Terra, precisamos que seja honrado, que seja resgatado esse caráter sagrado do saber, esse caráter sagrado da ciência. A partir daí nós temos um bom alicerce, né? Um bom piso para poder construirmos um mundo realmente mais harmônico, mais equilibrado, mais belo e mais feliz para todos nós e assim por todas as nossas relações. Eu sou Carribas, assim falei, Arrome Taquiasse, Urpilhai Soncolhai. Do fundo do meu coração eu lhes agradeço. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro Mantaku Yoyase por todas as nossas relações.